Olá, meu nome é Patrícia Cerqueira, sou escritora, host do podcast Bate-Papo e hoje estou aqui para falar de inspiração. Com o tempo eu aprendi que a inspiração não chega na gente, ela está o tempo todo lá. Mas na maioria das vezes é a gente que não vê ou não sente a sua presença. A inspiração pode vir da falta de inspiração. Quem procura, acha. Eu estava sem inspiração para preparar o roteiro desse novo episódio. E eu resolvi agir para encontrá-la. Isso também funciona. Eu fiz uma caixinha de perguntas nos meus stories com a pergunta: qual pergunta você gostaria de me fazer? De todas as perguntas, a maioria foi a mesma. Curioso, né? E a pergunta que se repetiu foi: de onde eu tiro a minha inspiração? A partir dessa pergunta, surgiu a inspiração para o episódio de hoje do Bate-Papo. A inspiração pode vir de todos os lados. Antes eu achava que eu tinha que tirar de dentro de mim tudo que eu ponho para fora. E isso é limitante. É de extrema importância a gente se conhecer, ter nossas memórias, aprendizados, ter o conhecimento do nosso conhecimento, mas também saber que temos todos, sem exceções, sempre muito mais para aprender. Quando a gente olha para fora, quando a gente enxerga o que tem à nossa frente, escuta o que o outro tem a dizer, quando a gente procura por coisas que nos inspiram, a gente se inspira sem saber. Tudo serve de inspiração. Uma história feliz, uma história triste. Um dia azul, um dia cinzento. Uma flor que nasce, uma folha que cai. Uma palavra dita, escrita, que muda a nossa maneira de pensar. A inspiração que a gente não tem, a gente encontra a partir do momento que a gente mantém uma atenção plena diante da vida. E também, como eu disse antes, quando nos colocamos em ação. A inspiração pode vir dos banhos longos e calmos, do exercício físico, da conversa que a gente teve, do livro que a gente leu, do filme que a gente viu, da palestra que ouvimos, do show que assistimos. Mas o que eu quero dizer com esses exemplos é que não é preciso de grandes eventos para nos inspirarmos. Você certamente é uma pessoa que busca o que te inspira. Senão, você não estaria perdendo seu precioso tempo me escutando aqui falar sobre a inspiração. Eu sempre busquei inspiração, mas hoje é diferente. Antes, eu li um livro para gravar um podcast, ou pesquisava por dias antes de montar um roteiro. E eu adoro fazer isso. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que simplificar é preciso. Eu cheguei à conclusão que eu não poderia trabalhar dias para gravar 5 a 10 minutos de podcast por semana. Eu passei a usar do meu dia, das minhas experiências, as coisas que aconteceram marcantes na minha vida, o que eu vi, o que eu li, o que eu ouvi, o que eu observei. E eu percebi que isso tornou mais próxima a minha voz. Você não acha? Eu falo aqui como se eu te contasse um caso. A gente poderia estar tomando um café e eu falaria desse jeito. Mas agora, para responder especificamente a pergunta, de onde eu tiro a minha inspiração? São 3 fontes das quais eu tiro a minha inspiração. A primeira fonte, do sentimento. O que eu estou sentindo no momento? Eu tento colocar em palavras meu sentimento. E dessa tentativa que surgem a maioria das frases que eu escrevo. A segunda fonte de inspiração é ir atrás de inspiração. Para mim, ler é uma fonte de inspiração fundamental. Bons filmes, escutar boas falas, conversar, ouvir histórias. Quando eu não encontro palavras para os meus sentimentos,
eu busco inspiração fora de mim e essa fonte é inesgotável. A terceira fonte é agir. Quando eu não consigo escrever, eu escrevo. Quando eu não sei o que fazer, eu faço alguma coisa. Quando surge uma ideia, um pensamento, eu anoto. Eu tenho caderninhos espalhados por toda a casa. Quando eu estou sem boas ideias, eu tento melhorar as que eu tenho. Porque enquanto houver vida, haverá caminho. E não é que os vazios não existem, eles existem. Eles também fazem parte da inspiração. Tão importante quanto encontrar a inspiração que precisamos é também parar para continuar, refletir antes de dizer, pensar antes de fazer. O vazio existe, aquela falta de inspiração, ela existe para ser completada, mas não simplesmente com qualquer coisa. O vazio a gente completa com o que nos acrescenta. Buscar inspiração é viver de olhos e ouvidos despertos. É ter atenção plena no momento em que estamos. É sentir com os sentidos. É andar por onde a gente nunca andou. Fazer o que a gente nunca fez. É enxergar o que está escondido. É mergulhar em algum interesse. É ir atrás do que te move para frente. O que te inspira te faz bem. Nessa semana, respire fundo e inspire-se em tudo que a vida tem para te oferecer. E a gente se encontra na próxima terça. Até lá, fica bem e te cuida. Muito obrigada pela pergunta e que serviu de inspiração para este podcast. Valeu!